Esses são os 3 grandes erros que a maioria dos infoprodutores acabam cometendo em algum momento da jornada, como infoprodutor, como expert, ou às vezes até trabalhando com um dos experts, porque o que eu vejo é que muitas vezes a gente acaba se cegando por estar dentro da operação, por não estar trabalhando com diversos outros clientes, ou por não estar num mastermind maior, e às vezes a gente se perde no meio desse turbilhão que é a comparação da internet, e acaba não vendo coisas que estão como a trave, que está na frente dos nossos olhos e a gente não consegue ver, mesmo que ela esteja lá. Então, ao longo desses... comecei no digital por volta de 2015, 16, então a gente tem aí praticamente 8 anos no mercado digital, 5 específico trabalhando somente com base de leads, que foi quando eu dei um basta, joguei tudo pro alto, fazia gestão de tráfego, montava página. Eu sou formado em engenharia da computação e aí eu acabei indo 100% pro e-mail marketing para trabalhar com construção de base de leads, com construção de uma lista de e-mails. E hoje eu quero trazer para vocês o que, na minha visão, são esses 3 grandes erros que, se ajustados, na minha visão, claro, faz com que a empresa ela fique muito mais fluida e você consiga também escalar mais as vendas do seu negócio. Sendo que o primeiro desses erros é depender 100% de somente um canal, 100% de uma rede social, ou não explorar novos canais. Esse, na minha visão, é um dos erros primários, porque muitas vezes as empresas ou um expert ou um influenciador acaba viralizando e crescendo o seu número de seguidores, por exemplo, ou crescendo o seu canal no YouTube, e isso faz com que ele acabe ficando um pouco cego em relação às possibilidades que podem ser criadas diante daquele canal que foi viralizado. Principalmente porque, com uma pequena mudança, às vezes, em algoritmo, em estrutura de plataforma, ou áreas novas que são lançadas, o seu negócio, que parecia ter sido um negócio sólido, que está com milhares, milhões de seguidores, do nada começar a balançar. E aí você acabar vendo que, no fundo, você não tinha construído o seu edifício, a sua estrutura realmente num lugar sólido, e sim numa areia onde tudo fica à mercê de um Mark Zuckerberg, de um, sei lá, da galera do Google, que uma pequena alteração muda todo o seu negócio e você, do nada, pode parar de vender de um dia para o outro. Então é muito interessante entrar nesse ponto dos canais, porque já citei isso em alguns dos vídeos aqui, mas eu também vou deixar o card aqui em cima, sobre a estrutura de pesquisa do Google que mostra a importância de você ter variações de canais para melhorar a sua conversão. Nesse estudo, o Google fala que é importante um lead ter tido contato contigo, contato com o expert, contato com a marca, em pelo menos 4 canais diferentes. Então, quando eu olho em um expert ou uma empresa, uma pessoa focando somente no Instagram ou somente no YouTube, isso faz com que muitas vezes você esqueça daquilo que, na minha visão, é o mais primordial para uma empresa, que é você construir uma base de leads, que é você ter esse ativo valiosíssimo, que é você tirar as pessoas das plataformas, claro, e construir uma comunicação por fora sem criar esse vínculo, essa dependência de somente rede social, de somente YouTube, de somente um post no blog. Embora post de blog seja, eu acho que mais interessante do que uma própria rede social, que você não tem tanta competitividade. Uma pessoa que está lendo seu blog, ela é uma pessoa que acessou lá com a intenção de ler aquilo. Então eu tomaria muito cuidado em ficar cego com essas métricas, que muitas vezes são métricas de vaidade, como olhar para a quantidade de seguidores no seu canal do Instagram e acabar não vendo, por exemplo, a sua base de leads crescer, que é uma das estratégias que está muito conectada com os próximos pontos que eu vou trazer. Mas indo para o ponto 2, que é o pensamento de curto prazo, que é você não olhar para lançamento ou crescimento de base como um investimento. Então, o que eu vi também ao longo desses anos trabalhando principalmente com infoprodutores, que essa é a minha expertise, né? Já fiz dezenas, se não centenas de lançamentos, já trabalhei com lançamentos de 100 mil reais, já trabalhei com lançamentos que faturaram 10, eles falam 8 dígitos, né? Mas é acima de 10 milhões de reais. Já trabalhei com diversos tipos de lançamento. E o que eu vejo muito até fazendo uma comparação naqueles que dão certo e deram certo versus aqueles que se mantêm travado, é justamente
ficar pensando no curtíssimo prazo em querer acertar essa estratégia, e não variando, por exemplo, as estratégias. Na verdade, eu já falei até o ponto 3, que é a variação de estratégias. Então vou falar o ponto 2 e 3 muito mais contextualizado. Que o primeiro é pensamento curto, de não olhar para uma estratégia de lançamento como um investimento. Então você está ali, captou 20 mil pessoas no seu lançamento. Dessas 20 mil pessoas, se fizermos uma conversão um pouco lógica dessas 20 mil pessoas e olhar para 1% de conversão, que é o que acontece em lançamento, é esperado, por exemplo, uma venda de 200 pessoas comprando e tudo mais. Então, 200 pessoas comprando numa lista de 20 mil pessoas. Temos, então, 19.800 pessoas que não compraram. E aí, o que é feito, normalmente, nesse processo pós-lançamento, é pegar essas quase 20 mil pessoas, essas 19.800 pessoas, e não montar uma estrutura para que essas pessoas elas criem um relacionamento. Porque pensando até num funil, eu desenhei isso para um vídeo passado, tá? Mas pensando num funil aqui, o que é muito comum são dessas 19.800 pessoas vindo aqui, algumas se interessando, algumas consumindo o conteúdo de forma mais aprofundada, e no fundo aqui 200 pessoas comprando. Só que essas pessoas, talvez elas não tiveram mais tempo para se tornarem pessoas aquecidas, para te darem mais confiança, não te viram como autoridade, talvez, e isso fez com que elas decidissem não comprar. Algumas também, usando um termo mais drúxulo, não estão nem ligando, estão se lixando para o que você está vendendo, elas só queriam consumir um produto gratuito, um conteúdo gratuito, etc. Mas muitas dessas pessoas, se você buscasse construir um relacionamento com essas pessoas na sua base de leads, você conseguiria num próximo lançamento, numa próxima oferta, em um próximo conteúdo seu, fazer com que essas pessoas convertessem. Tanto que a gente tem um expert aqui dentro da agência, da Your Funnel, que é a minha agência voltada à prestação de serviço para gestão de leads e e-mail marketing, onde mais ou menos 15% a 20% dos leads que compram em um lançamento, eles vêm de outro lançamento. Isso é muito importante de levar em consideração, porque você não olha o investimento daqueles 19.800 leads que você botou tráfego para trazer eles, para atrair eles para o seu lançamento, como um custo. Ou somente olha para a sua conversão ali de 1% como um valor baixo. Por quê? Essas pessoas, elas só não estavam no momento. Para muitas pessoas, o lançamento às vezes já ficou batido, o webinar já não tem mais a aparência de ser ao vivo mesmo, já está batido que a pessoa não está ali respondendo as suas dúvidas. Então, é importante que com essa galera, com esses 19.800 pessoas, haja um engajamento, crie-se um processo em que você vá aquecendo ainda mais essas pessoas. Também vou deixar um card aqui em cima do vídeo para você entender os 6 passos. Era 6 passos, se eu não me engano é isso. 6 passos de o que eu faria se eu tivesse começando uma base de leads hoje. Isso vai te dar bastante clareza em relação a o que você pode e deveria fazer, já que você tem uma base de leads ali que teve em algum momento interesse no seu conteúdo, no seu lançamento, em alguma estrutura que você, até mesmo na sua comunicação, alguma coisa que você botou para o mundo, está ali parada e que existem algumas oportunidades, ok? E no terceiro ponto é o que eu já falei sobre a variação de estratégias. Muitas pessoas ficam muito focadas em lançamento. Daí lançamento para cá, fazem dezenas de lançamentos e vão acertando. Porém, no processo do mercado digital principalmente, que é um mercado que a cada dia muda, se eu falei que de um dia para o outro, você que dependia de uma rede social, do Instagram, poderia ter uma oscilação nas suas vendas, uma oscilação no seu alcance, etc., a mesma coisa acontece com uma estratégia de vendas dentro do mercado digital. Então daqui a pouco tem lançamento pago, daqui a pouco tem um Magic Zoom, um lançamento no Zoom, daqui a pouco tem o lançamento sei lá das quantas, o lançamento pé de moleque, e vai saindo essas variedades de lançamento em que parece que sempre é tudo muito novo. E o que muitas vezes acontece é a gente se apegar a essas fórmulas, se apegar a essas estruturas e não variar, por exemplo, as formas como a gente está apresentando o nosso produto, apresentando a nossa comunicação. Então, eu tenho um cliente aqui que eu tô com ele há 3 anos mais ou menos. Depois de 2 anos e pouquinho, esses clientes, por terem feito, porque parece que é isso, né?
Como é? Não é santo de casa, não faz milagre. É casa de ferreiro, espeto de pau. É isso. Eu tentando dar uns pitacos, trazendo dado, falando que não vamos ficar só em lançamento, vamos mudar, vamos fazer alguma coisa de webinar, continuando com os lançamentos, vamos só encaixar algumas estruturas aqui no meio para atrair leads de um nível de consciência um pouco diferente que seja, para crescer a base num outro formato. Vamos pegar os vídeos no YouTube que você já tem e trazer mais um crescimento de base, pegar ali o seu Instagram e tudo que for carrossel, tudo que for post, vamos pedir para a pessoa comentar alguma palavra-chave para a gente oferecer algum conteúdo gratuito e captar os dados desse lead. Porque, de novo, um dos princípios que deve ser seguido, ao invés de ficar se apegando muito nessa estrutura de tem que fazer um lançamento aqui, CPL 1, CPL 2, CPL 3, CPL 4 de vendas, venda no dia seguinte, em vez de ficar se apegando muito nessa estrutura, é sim entender o conceito da venda como um todo. Que tem pessoas já preparadas para vender, tem pessoas que não estão preparadas para vender. Tem pessoas que, isso por conta do nível de consciência. E os CPLs, dentro de uma fórmula de lançamento, nada mais é do que você pegar uma pessoa que muitas vezes está aqui, nesse topo de funil aqui, com um nível de consciência bem menor, e fazer com que essa pessoa ela vá ganhando mais consciência, ela vá sendo aquecida, ela vá ganhando mais confiança para que ela futuramente compre de você. Por isso que muitas vezes já está batido vender coisas do digital para quem já é do digital com essas formulinhas, né? Mas quando você entende esses princípios de aquecimento, de criação, de aumento de nível de consciência nos seus leads, você entende também que um lançamento atrai mais pessoas de um tipo. Algo pago, um produtinho pago ali, como, por exemplo, um desafio, um webinar, traz pessoas num outro nível de consciência, porque, vamos lá, elas já tiraram dinheiro do bolso para poder dar para você. Então é natural que essas pessoas elas venham com um nível de consciência maior. Por isso que, na minha visão, depender somente de uma estratégia é um dos maiores tiros pela culatra que eu vejo dentro do mercado digital. E se você não é do mercado digital, tá aqui uma grande oportunidade, porque eu já trabalhei com muito serviço. Então tem, por exemplo, um que eu cito sempre, é um cliente que ajuda, facilita com que as pessoas viajem para outros países, seja para turismo, seja para moradia, por meio de visto, cidadania e tudo mais. Eles são totalmente arcaicos no sentido de ter uma estrutura ali física, que ficava fazendo postagem no Instagram e tudo mais. E sempre que eu vejo, se por um lado a gente está no mercado digital e vê muitas essas estruturas já batidas, como lançamento, web e tudo mais, para essa galera do meio mais físico, para essa galera mais do meio serviço, não existe uma estrutura muito batida. A estrutura batida é a pessoa preenche um formulário e fica sempre um vendedor tentando ligar para essa pessoa para converter e chamando no WhatsApp. Então, estruturas variadas com essas pessoas, como por exemplo até colocar um lançamento no meio desse serviço, ajuda muito a fazer com que tenha esse senso de novidade sempre para a sua base de leads. No fundo, eu ia falar que seriam 3, mas tem um 4 aqui, que eu tinha pensado em falar, talvez eu já tenha falado até no meio do vídeo aqui, mas vale reforçar esse 4º ponto aqui. E se você já gostou do vídeo até aqui, não esquece de já deixar o like e comenta aqui qual desses 3 pontos faz sentido para você e quais desses 3 pontos, na sua visão, ou comenta isso, você mais vê o mercado batendo a cabeça. Porque, de novo, eu não sou um dinossauro do mercado digital. Estou aqui há uns 8... Pode ser que sim, 8 anos, 7, 8 anos, quase 9, e 5 trabalhando com e-mail marketing. Mas eu vejo que esses 3 pontos, eles englobam a maioria dos grandes erros das empresas que acabam não escalando. Então, esse é um dos erros que eu já vivi, um dos erros que às vezes eu vivencio cotidianamente, eu tenho que ficar batendo a cabeça na parede para não perder o rumo, para eu poder testar novas coisas e ter variedade, principalmente ter consistência e variar os canais. Tanto que uma das estratégias que eu estou usando aqui no meu canal é pegar esses vídeos, porque eu entendo que, olhando até nos livros, vamos supor, livro aqui, primeiro mais importante, esse livrinho aqui, ó, primeiro mais importante do Stephen Covey. Ele fala sobre você fazer as coisas que são mais importantes. É um resumo do livro, mas com base muito no título, tá? É você fazer as coisas mais importantes
como primeiras, porque você vai estar com a mente um pouco mais, colocando aqui na minha estante de livros, por conta da sua energia estar renovada, por conta de você já liberar as suas, se liberar dessas suas tarefas, até porque se ela é o mais importante, ela é até olhando para outro livro que eu gosto muito, que é A Única Coisa, é você já matar muitas tarefas só fazendo a sua tarefa principal e a tarefa mais difícil, e a tarefa que é o dominó principal dentro da sua estrutura. Então, quando você entende isso, foi quando eu comecei a pegar e somente focar em fazer os vídeos. E aí eu tenho feito os vídeos aqui diariamente, e isso tem me ajudado a fazer com que outros canais sejam alimentados. Então eu pego, por exemplo, um Opus Clip da vida, que é o software de IA que eu coloco o link do meu YouTube lá nessa ferramenta, e ele já me traz alguns cortes de Reels, entendendo que Instagram não é a minha ferramenta principal é o YouTube aqui. Então eu fico focado em produzir no YouTube e depois vou distribuindo por e-mail, vou distribuindo ali no Instagram e até mesmo no TikTok, que eu vou começar a fazer algumas coisinhas. Então é importante considerar esses 3 pontos para que você também entenda o que é importante para você, qual é o canal importante para você, levando em consideração que crescimento de base é algo que nunca vai, entre aspas, sair da moda. É um negócio que sempre vai estar em alta e que sempre vai te trazer muito mais controle em relação às suas comunicações. Seja na comunicação em relação a mandar os seus e-mails, seja na sua comunicação e em ter o controle do comportamento e dos dados de cada pessoa. Porque eu não olho o e-mail simplesmente como uma plataforma de disparo de campanhas ou automações de e-mail, em sim como o cérebro do seu negócio, onde você armazena todas as informações, você tem todos os dados de todos os seus leads lá, e aí, consequentemente, você consegue automatizar suas comunicações, colocar pessoas em automações, melhorar processos do seu time comercial e conectar com o CRM, enfim, N possibilidades. Mas o 4º ponto é você simplesmente copiar. Copiar e colar, sem você seguir aquilo que você realmente acredita, sem você meio que se adaptar ao que os outros dizem e não fazer com que o que os outros dizem se adapte à sua personalidade, à sua estrutura e tudo mais. Isso foi algo que eu vi muito de pessoas se comparando no digital, pessoas vendo números que muitas vezes eram números superficiais, porque a pessoa tá ali com 1 milhão de seguidores, ela tá bombando, e no fundo, não tá bombando nada, entendeu? Ter 1 milhão de seguidores não quer dizer muita coisa, quer dizer que em algum momento você fez alguns conteúdos que acertou, ou que você fala o que as pessoas querem ouvir e tudo mais. Mas o faz-me rir, o Pix, dinheiro no bolso, isso aqui não é o que a gente olha. A gente não sabe o que está por trás. Então, as pessoas até contam de faturei 100 mil reais. Mas qual é o custo que você teve para faturar esses 100 mil reais? Então, a gente se apega muito ao que os outros dizem, as estruturas já pré-montadas, e muitas vezes a gente acaba não olhando para aquilo que às vezes já está funcionando para nós e simplesmente busque referências externas que reforcem aquilo que já está funcionando para nós. Então, esse é o último ponto. E 4º ponto. E é isso. Espero que você tenha curtido o vídeo até aqui. Não esquece de comentar qual desses 4 pontos faz mais sentido para você e que você mais vê as pessoas batendo a cabeça em relação a um desses 4 pontos. E se tiver algum ponto novo também, comenta aí. Tamo juntos, nos vemos no próximo vídeo e valeu. Não esquece de seguir e vou deixar aqui no final do vídeo algumas recomendações para você poder continuar, porque se chegou até aqui é porque você gosta desse tipo de conteúdo. Tamo junto, valeu!